Olá, vamos falar sobre educação e de mulheres como protagonistas das profissões do futuro. Estamos com Débora de Mari, ela que é jornalista, pesquisadora e CEO do Força Meninas, uma plataforma educativa que busca capacitar e formar meninas para serem protagonistas e brilharem nas profissões do futuro. Seja bem-vinda, Débora. Oi, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E assim, a primeira grande pergunta, né, que quando a gente pensa no Força Meninas é por que Força Meninas? Por que meninas? Porque é uma plataforma educativa voltada para meninas. Força, acho que a gente começa falando do significado da palavra força, né? Força quer dizer movimento. Então, a Força Meninas nasceu com esse objetivo de gerar movimento nas meninas, para que elas conseguissem ter apoio para se movimentarem em busca dos seus objetivos e de alcançarem todo o seu potencial, né? Sendo protagonistas aí das oportunidades. Por que meninas? As meninas, desde muito cedo, né? Existe uma pesquisa da Universidade do Sul da Califórnia que conta que as meninas, a partir dos 6 anos, já começam a questionar a inteligência delas comparada de um menino na mesma idade. Isso acontece por causa dos códigos sociais e culturais, isso não é biológico, né? Outra pesquisa identificou que as meninas na transição da infância para a adolescência, elas têm uma queda da autoestima 3 vezes maior do que a de um menino na mesma idade. E o que todo esse fenômeno provoca? Esse fenômeno provoca uma série de coisas, desde um fenômeno que a gente chama de perda da voz, que é as meninas entendem pelos códigos sociais e culturais que elas não podem colocar a própria voz para poder dar a sua opinião, para falar o que pensam, né? E isso vai até a vida adulta. Muitas mulheres na vida adulta ainda têm dificuldade de se expressar, de se colocar para que ela deixe de agradar aos outros, até mesmo a escolha de profissões que elas entendem que não são tradicionalmente do ambiente feminino ou não são tradicionalmente de meninas. E por isso as meninas estão perdendo oportunidades, porque a maior parte das profissões que a gente tem crescendo, né, e com oportunidades do futuro, com a economia verde, com a transição energética, com a revolução da inteligência artificial, são profissões que tradicionalmente não são consideradas femininas ou que a gente tem baixa representatividade de mulheres. Então a Força de Meninas nasceu com esse objetivo, de ajudar primeiro as meninas a enxergarem e se inspirarem, depois se engajarem, colocarem a mão na massa para descobrirem como é possível ingressar e o que é feito nessas profissões, porque muitas vezes a gente conhece alguma coisa, mas a gente não sabe exatamente o que aquela profissão faz, o que aquela pessoa faz. E, por fim, elas de fato poderem transformar a realidade da sociedade, porque eu acho que a gente tem um objetivo muito importante que é, a gente não quer só mais meninas e também meninos nas áreas do futuro. A gente precisa que esses jovens tenham um olhar de transformação da sociedade. Como é que eles podem agregar para transformar o ambiente que eles vivem e transformar aí tudo que a gente precisa que seja feito de outra forma, né? Eu acho que a sociedade está vivendo esse momento. Então, a Força Meninas nasceu com esse objetivo primordial, que é gerar movimento, inspirar e engajar essas meninas para que elas também façam parte dessa construção de um futuro melhor para todo mundo. Perfeito, Débora. Como é que vocês, então, promovem isso, né? Quais tipos de ações que o Força Meninas está aí possibilitando para essas garotas que atinge de 6 até 18 anos, né? Eu estava olhando na plataforma, ou seja, vocês pegam de diferentes idades, diferentes faixas etárias. Como é que vocês funcionam? Isso mesmo. A gente acredita que você tem em ciclos diferentes da vida, você tem necessidades diferentes e você pode ser sensibilizada ou impactada de maneiras diferentes. Então, a Força Meninas, ela tem um princípio que é trabalhar com pesquisa, né? Então, com metodologia científica. Então, a gente rodou uma pesquisa em 2022 e lançou em 2023 com 17 escolas do Brasil, entre escolas públicas e particulares de todas as regiões, para entender como é que as meninas enxergam essas áreas e como é que a gente pode melhorar o interesse delas nessas áreas. Dessa pesquisa surgiram algumas iniciativas como a expedição que visita o Camaçaí, que é uma expedição Meninas Curiosas Mulheres de Futuro, que atende meninas e meninos, alunos de escolas públicas, com foco no ensino fundamental 2, né? Então a gente atende também crianças mais novas, mas nosso foco maior é o ensino fundamental 2. E por que o ensino fundamental 2? De novo, porque é a área mais crítica hoje, né? É a área que a gente percebe que tem a queda dos índices educacionais, é a área que a gente percebe que muitos alunos desistem da escola, né? Que a gente tem tem grande evasão escolar. E a gente também nota que nessa etapa, esses alunos eles já têm toda uma formação de crenças e valores que os fazem entender o que eles querem fazer para o futuro, ou que futuro eles estão buscando. Então, essa é a nossa área de atuação na expedição.
tá? Meninas Curiosas, Mulheres de Futuro. Além da expedição, a Força Meninas tem um prêmio, que acontece uma vez por ano, que é o prêmio Mude o Mundo como uma Menina. E tem outros programas também que a gente faz em parceria com empresas, como Bússola de Carreiras, que são programas que ajudam a desenvolver mesmo uma capacidade de como é que eu enxergo o que está acontecendo no mundo, quais são as profissões e como é que eu me preparo para procurar um emprego. Porque muitas vezes esse jovem, essa menina, ela sabe mexer nas redes sociais muito bem, né? Mas ela não sabe como é que ela procura um emprego pela internet, como é que ela prepara um currículo, como é que ela se comporta numa entrevista, né? Quais são as empresas que tem ao redor dela. Então, o que a gente percebe hoje é que a gente tem uma geração de meninas, mas também de meninos, né? Lógico, com suas particularidades em cada caso, mas uma geração que conhece muito dos meios digitais, né, das redes sociais, mas conhece muito pouco sobre o uso útil desses meios, né? E conhece muito pouco, ou até conhece no mesmo nível do que seus pais e avós sobre o que as profissões fazem. Então a gente tem uma falsa ilusão de que existe um conhecimento maior, mas esse conhecimento não necessariamente se reflete na prática. Então a Força Meninas hoje atua com pesquisa, a gente está o tempo inteiro pesquisando. A gente tem a Expedição, que é um projeto via Lei de Incentivo à Cultura e roda o Brasil inteiro com uma abordagem multidisciplinar. E a gente tem programas de profissionalização que também acontecem numa comunidade online. Então a gente tem uma comunidade online hoje. Todo mundo que quiser participar, meninas a partir dos 13 anos gratuitamente, a gente tem cursos gratuitos online. Então a Força Meninas atua em diversas formas para conseguir alcançar o mesmo objetivo. Então ela até esqueceu que a gente vai lançar... território nacionalmente, né? Diferentes estados, cidades. Hoje a gente atua nacionalmente, principalmente a expedição, né? A expedição, ela vem nesse ano, a gente vai alcançar mais ou menos 45 mil alunos de escolas públicas. Vai passar por mais de 24 cidades eu acredito, em 13 estados. E a gente tem um trabalho que a gente acredita que é muito importante, que a gente sempre trabalha, então a expedição, ela tem 10 monitoras locais. O que são as monitoras locais? São mulheres jovens, né, e que atuam na área de educação ou que têm interesse em atuar nessas áreas, que participam com a gente durante essa semana da expedição, e elas são treinadas pela Força Meninas. E por que a gente faz isso? A gente treina dentro da metodologia para que no futuro elas possam continuar o trabalho na região que elas estão e expandir as atividades também. Então a gente não entende que a gente está chegando na região e a gente não tem nada a aprender e trocar, a gente sempre aprende e troca e colabora para que se mantenha e continue disseminando o conhecimento. Então acho que esse é um ponto importante para trazer também, porque não é que a Força Meninas roda o Brasil e depois volta e para em São Paulo. A gente sempre deixa sementes em todo o Brasil, porque é essa que a gente acredita que é a forma de gerar impacto social. E nós tivemos essa expedição itinerante aqui em Camaçari, é uma expedição que traz vivência em ciências, né? Traz uma experiência com realidade virtual, com inteligência artificial, traz também o teatro, então nós temos aí também a cultura e a ciência de mãos dadas. A gente vai rodar aqui agora uma fala da Marli, que estava na expedição itinerante, que também faz parte do Força Meninas, produtora do Força Meninas, né? Faz parte da produção de eventos do Força Meninas, explicando como é que foi essa expedição itinerante, e vamos assistir também alguns depoimentos de algumas garotas que estiveram nessa experiência itinerante. Vamos rodar aí agora. Eu tô achando muito divertido essa experiência e bem inspiradora. Eu achei que vai mudar bastante daqui adiante. A peça também ajudou, que tudo tem seu tempo. Ela vivia no passado, ela tinha que pegar livro escondido, essas coisas. A outra não, ela já tinha mais conhecimento e não sabia disso. Elas se juntando deu a entender que cada uma podia conquistar o que queria. Só bastava o conhecimento mesmo. Eu achei muito inspirador assim, para as mulheres se inspirarem a trabalhar, a estudar. E isso me dá mais vontade de ser melhor. O que você acha de mulheres na ciência? Inteligentes, poderosas, que entraram assim, na ciência para saber mais, ter conhecimento. Eu queria ser advogada, criminalista, quando crescesse. Prefiro ser veterinária. Eu amo animais, me dou bem com eles e não tenho erro em ser veterinária. Eu pensei em ser psicóloga. Eu sinto e vejo que elas saem daqui esperançosas, elas saem acreditando, sabe, no mundo melhor, que tudo é possível, né? Que elas podem fazer, ser, estar onde quiser. Então é isso que é o nosso propósito, né? Para que elas estudem bastante, né? Que elas busquem, que elas corram atrás dessas profissões, que são as profissões do futuro.
né? Então eu vejo isso, né? Sinto isso nelas, sabe? Sair felizes, assim, sair mais, sabe? Tipo, com um up, assim, né? Na vida, entendeu? E acreditando, né? Que pode ser. Débora, vindo essas meninas falando sobre o futuro, sobre como é, a partir dessa experiência que elas tiveram, as expectativas delas profissionais, relacionadas à ciência, relacionadas ao poder que elas podem ter em estudar, em se profissionalizarem. Como é que você se sente, né? Porque você idealizou esse trabalho, não é isso? Então, como é que é esse retorno para você? Eu fico muito feliz porque a gente faz a expedição exatamente com a multidisciplinariedade, né? Então, o teatro, por exemplo, a peça de teatro é toda pensada e todo o conteúdo dela é desenvolvido para realmente estimular esse pensamento de crescimento, né? Então, a gente percebe nas falas delas como elas estão pensando em crescer, né? Então, olha, eu percebo que a gente pode ser o que a gente quiser, eu percebo que eu posso perseguir a profissão que eu desejo, eu percebo que é importante estudar para me desenvolver. A gente entende que as mensagens estão endereçadas, né? E por que a abordagem é multidisciplinar? Primeiro porque a gente usa uma metodologia que é o STEM, que tem as artes no meio da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então a gente utiliza a arte aí como veículo condutor de trazer um olhar mais didático e menos formal para o entendimento dessas áreas, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm vontade de aprender essas áreas porque elas têm aquele conteúdo muito quadradinho na escola, né? Um conteúdo baseado em fórmula e teste, que muita gente não gosta de aprender assim. Muita gente gosta de aprender ouvindo, gosta de aprender sentindo, e cada pessoa, nós aprendemos de formas diferentes, né? Então, a expedição, ela tem esse propósito. Então, quando eu vejo os depoimentos, eu percebo que a gente está alcançando o nosso objetivo, porque cada uma das meninas foi sensibilizada de uma maneira diferente, por um ponto diferente, né? Então, eu acredito que a gente recebe 200 alunos por sessão, foram quase 2.000 alunos aí em Camaçari, né, no total da expedição, e a gente fica muito feliz para perceber que cada um desses alunos, e até as professoras e os dirigentes educacionais que participaram, saem sensibilizados de uma maneira. E esse é o propósito da expedição, é que ela seja uma inspiração para que o trabalho continue na escola, em casa, na hora que esse estudante volta, pega seu celular e ela tem a oportunidade de entrar na internet, que ela queira ver também no TikTok vídeos de cientistas, porque eles existem, que ela tenha curiosidade de saber o que acontece dentro do microscópio, que ela tenha a curiosidade de entender, puxa, como é que eu crio métodos para aprender de maneira mais eficiente com pessoas que estão fazendo isso, né? Que elas não usem só os meios que elas têm hoje à disposição para verem conteúdo que talvez não as ajudam a ter desenvolvimento, né? Então, eu fico muito, muito, muito feliz. Muito obrigada aí pelos depoimentos que vocês escolheram. A gente fica com o coração quente. Eu brinco, eu fico com o coração quentinho sempre que eu assisto, porque essa é a mensagem que a gente busca transmitir, e a gente sabe que o aprendizado, ele é individual. Mesmo que a gente tenha um sistema que que tenha um objetivo de produzir um conhecimento coletivo, cada pessoa assimila de um jeito. E a gente está conseguindo, mesmo com esse pequeno momento que a gente tem, gerar essa sensibilização, essa emoção do estudante que está participando, seja menina ou menino, né? Porque a gente percebe que os meninos também saem motivados, né? Então, sim, isso é muito interessante. É voltado para as meninas, mas vocês não limitam isso, né? Na verdade, exatamente, os meninos também podem participar, e não só as escolas, mas as pessoas da comunidade, né? As crianças, sim, da comunidade também estiveram presentes na expedição itinerante. E aí vocês falam muito dessa questão das profissões do futuro. E eu queria saber, sobre sua perspectiva, que profissões são essas? A gente fala hoje, né, existem vários estudos que dizem que o jovem hoje, né, a geração Z, né, que eles falam, e a geração alfa, que são os menorzinhos, eles vão ter mais de 5 carreiras ao longo da vida. Eu suponho que é muito mais do que carreira, eles vão fazer muitas coisas diferentes, a gente vai mudar até o nosso conceito de carreira, né? Então eu mesma, a gente olha pra gente mesmo, eu, por exemplo, me formei em jornalismo, quem vê o meu trabalho hoje, tem muito do que eu aprendi no jornalismo que está dentro do meu trabalho, mas tem das diversas áreas que eu estudei ao longo da vida. Eu falo que a gente está sempre aprendendo. Então eu acho que quando a gente olha para as profissões do futuro, um ponto essencial que a gente tem que desenvolver é a vontade de aprender. A vontade de aprender, ela nasce da curiosidade. A curiosidade de entender como as coisas funcionam, a curiosidade de ir mais a fundo. Não só quando a gente vê, por exemplo, uma fofoca de uma celebridade, a gente quer entender como é que aquilo aconteceu, porque é o que acontece hoje em dia, né? Por exemplo, na maior parte das vezes, ou de um influencer, né? Como é que isso aconteceu com essa pessoa? E se a gente tivesse essa curiosidade para outras coisas na vida, né? Para coisas que de fato podem mudar as coisas. Se tem um problema no meu bairro,
de falta de coleta de lixo, puxa, será que eu posso ter curiosidade de como é que acontece o processo de coleta de lixo? Quem eu posso cobrar para que melhore a coleta de lixo? Será que tem um sistema que eu posso criar na minha escola para melhorar o desperdício do meu bairro? Enfim, então eu entendo que a profissão do futuro, o núcleo dela é esse. Ele é a curiosidade e a capacidade de aprender coisas diversas para que você possa combinar essas coisas para produzir resultado. A tecnologia hoje, como ela acelerou muito, né? E com a inteligência artificial a gente está vendo uma aceleração absurda do tempo. É como se a gente tivesse pulado 100 anos, né? Em pouquíssimo tempo. A pandemia também provocou isso, né? A gente precisa observar que eu preciso ter conhecimento do funcionamento dessas tecnologias. Eu não posso só consumir tecnologia. Hoje todo mundo consome muita tecnologia, ninguém entende como funciona. Então, as profissões do futuro são profissões que elas têm muito do entendimento de como funciona para que eu possa, por exemplo, com a inteligência artificial, muitas coisas que a gente tem hoje, então, por exemplo, uma pessoa sabe fazer muito bem planilhas. Hoje eu já consigo, sabendo pedir para uma inteligência artificial, essa inteligência artificial monta toda a planilha. Eu só passo os dados que eu preciso para ela, só que eu tenho que saber pedir. Se eu não sei pedir, né, eu não consigo fazer isso. Então, eu acredito que a gente faz quase um movimento que é complexo, mas que é um retorno no seguinte: quais são as perguntas a serem feitas? Né? Como é que eu melhoro a minha capacidade de ter senso crítico? Né? Então, como eu disse, a gente tem as profissões que vão surgir da inteligência artificial, que são profissões que elas têm muito mais sobre isso, como é que eu aprendo a conversar, entender a linguagem desse robô, né, ou dessa inteligência para produzir resultados diferentes. A gente tem um momento muito importante que é relacionado à crise climática e que a gente chama de transição energética, porque o mundo está passando por uma transição energética e essa transição ela vai gerar uma série de empregos. Então, o que a gente fala das carreiras verdes, que são as carreiras que vão olhar, por exemplo, para como é que a gente usa melhor os recursos que a gente tem da natureza, como é que a gente faz uma série de mudanças no sentido como a gente vive hoje. E aí você tem o que a gente fala que são as engenharias, porque a engenharia basicamente é uma carreira que ela te ajuda a aprender a resolver problema, né? Então a engenharia ela não é uma carreira sobre hoje, não é sobre fazer cálculos, é tudo automatizado, tá, gente? É lógico, tem que saber como é que o cálculo funciona, mas você não faz mais tantos cálculos, mas é uma profissão que ela ajuda a resolver problemas. A gente tem, lógico, as ciências, e aí as ciências exatas e humanas, né? Chega de dividir, o mundo não é dividido em exato e humano, o mundo é tudo integrado. Então, como é que eu entendo que questões do mundo que me mobilizam e que áreas que eu posso trabalhar? A gente viu aí as cientistas brasileiras, né, decodificando o RNA do Covid, né, e a gente tendo uma revolução aí nas vacinas, né, e a gente vendo tudo isso, né. Então a gente precisa de mais gente que seja curiosa para resolver problemas do mundo. A ciência está muito ligada à curiosidade, né? Exatamente, todas as áreas, né. Então é muito importante que a gente impulsione isso nos estudantes e que a gente perceba que as profissões do futuro estão ligadas a isso. Mas por que a gente fala que essas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática são as áreas que vão estar mais ascendentes nesse futuro, né? Porque elas estimulam uma forma de pensar que é facilitada por meio do uso das máquinas. Então, se eu tenho um processo acelerado do uso das máquinas, eu preciso saber como é que eu programo essas máquinas, como é que eu penso com essas máquinas. Ah, Débora, mas eu não gosto só dessas áreas, eu gosto das outras. Sim, as ciências humanas também são cruciais, porque nenhuma máquina vai funcionar direito se a gente tiver só pessoas iguais programando essas máquinas, né? Enfim, então eu acho que as profissões do futuro estão ligadas a isso. Se eu tiver que resumir as dicas, são área de inteligência artificial, como é que a gente aprende mais sobre ela, como ela funciona e como é que eu começo a usar no meu dia a dia de uma maneira positiva. As áreas de engenharias têm um pensamento de resolução de problema. Método científico, as áreas de ciências, tecnologia, tá aí. A gente tem uma série de cursos que já te habilitam a começar a trabalhar muito cedo e com uma remuneração importante, né? Enfim, curiosidade, tecnologia com inteligência artificial, as engenharias essenciais, ciências e a economia verde, transição energética, são as áreas que mais vão abrir vagas num curto espaço de tempo. Aproveitem e não se inibam, porque todo mundo tem dentro de si a capacidade de aprender e desenvolver o seu potencial. Débora, eu quero agradecer muito a sua participação. Deixo aí uma grande orientação para as nossas jovens que estão estudando, que estão já traçando seus caminhos profissionais e que querem brilhar aí nas profissões do futuro. Muito obrigada. Espero que você apareça mais vezes aqui na TV Câmara. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço que vocês estão
dando pra gente, porque eu acho que essas mensagens têm que chegar nos ouvidos de todos, né? Dos pais, dos políticos e de todos que têm aí capacidade de decidir e de influenciar positivamente a vida dessas gerações. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada.